Mascote horror. Esse é o termo utilizado para aqueles bichinhos adoráveis e fofinhos que estão sempre prontos pra te matar. Mas deixando isso aí de lado, por que esses bichinhos adoráveis fazem tanto sucesso? A mais nova febre do momento são os Smiley Critters. Esses bichinhos cabeçudinhos, extremamente fofos, que nem parece que querem comer a sua alma. Mas antes de falarmos deles, vamos entender um pouquinho sobre... Esse é um gênero extremamente conhecido, porém com o passar dos anos, esse gênero passou por diversas mudanças, tanto nos filmes quanto em outras mídias. Nos filmes, por exemplo, nós temos o terror slasher, tipo Halloween, Pânico, Hora do Pesadelo, mas também nós temos o terror psicológico, como por exemplo Nós, Fragmentados, Sorria, O Silêncio dos Inocentes, e também temos o terror, seja lá o que Jogos Mortais deve ser, e eventualmente isso atingiria a indústria de jogos. Não é possível dizer que Darkwood é o mesmo tipo de terror que Slender, mas algo que liga todos eles é a sensação de aflição, de agonia e de desconforto. Porém, a gente tem esses novos carinha aí que estão entrando na área, que conseguem causar isso tudo que a gente acabou de falar, e ainda assim conseguem parecer fofos. Definitivamente, eu sei, criaturas fofas não são exatamente o que a gente relaciona com terror. Então, como isso aqui se tornou um grande acerto? Pra gente entender o sucesso de Poppy Playtime, a gente precisa olhar para trás, especificamente 8 de agosto de 2014, quando Five Nights at Freddy's foi lançado. Pois é, meus amigos, o jogo do Zé Colmeia de pizzaria foi uma febre no seu lançamento, com diversos youtubers produzindo conteúdo em cima e resultando em todo mundo na escola que era minimamente nerd falando sobre. As pessoas tratando Five Nights at Freddy's como uma grande ascensão de um jogo de terror. E quando você aí, Joãozinho Craft, adolescente, finalmente pôde jogar, era só isso: ficar parado, fechar a porta, acender luz e ver as câmeras. O que muita gente considera bem chato hoje em dia. Mas pra ser justo, naquela época isso funcionou por um motivo muito simples. Criaturinhas fofas, ou quase, com aparência chamativa para a criançada, se tornando criaturas que te caçam durante a noite. Jumpscares não era um recurso tão utilizado quanto hoje, e a constante chance de um animatronic aparecer para te matar era o que fazia FNAF funcionar. As coisas podiam simplesmente acontecer a qualquer momento, e a cada noite as coisas iriam dificultando. Ele trabalhava no medo do jogador. Cara, se eu clicar fora da... Ui, que ladrão! E a cada momento de jogo, você iria ficar de saco cheio com a gameplay mais repetitiva do mundo que apela só pra jumpscares. Só que FNAF acendeu e pavimentou, mesmo que sem querer, o caminho pra Mascote Horror começar a brilhar. Mas poxa, como um jogo com uma gameplay tão repetitiva foi o que pavimentou? A resposta é o que foi dito antes: trabalhar no medo do jogador. Medo é a palavra-chave. E nos primórdios da humanidade e até os dias de hoje, o medo é um mecanismo de defesa. Aquele medo de entrar em um beco escuro, de ir na borda em algum lugar alto ou de pular no meio do mar sem qualquer equipamento. Esse tipo de medo é uma forma do subconsciente nos alertar do perigo. Five Nights trabalha isso muito bem, colocando eventos aleatórios que davam a sensação de que qualquer coisa poderia acontecer, deixando o jogador apreensivo e ansioso. A ansiedade é algo diretamente relacionado ao medo dentro da psicologia. Entretanto, assim como tudo que faz sucesso, a fórmula passou a ser reaproveitada. FNAF 2 reaproveitada, FNAF 3 reaproveitada, FNAF e mais FNAF, até que simplesmente não funcionava mais como deveria. O que manteve a fanbase de FNAF viva foi a história que a franquia entregava por partes, e com vários outros jogos de terror, tipo Garden of Banban, tentando replicar o que FNAF fez de forma extremamente preguiçosa. Não demorou muito para que Mascote Horror virasse uma piada e se tornasse uma regra. A regra é que todo mascote ou horror é só mais um money grab barato e sem esforço. Entretanto, toda regra tem sua exceção. Poppy Playtime, desde seu primeiro capítulo, apresentou boas ideias, seja como um jogo, como uma mídia em si, mas também em suas decisões para hypar os jogadores. O jogo, assim como o FNAF, ascendeu dentro do gênero de mascote horror, conseguindo construir a sensação de desconforto para o jogador e a mesma sensação de medo, mas não da mesma forma que o Ursão. Enquanto Five Nights utilizava da possibilidade de que iria acontecer algo dentro do jogo, Poppy Playtime utiliza do fato que o jogador provavelmente já sabia como o mascote horror funcionava, apresentando Huggy Wuggy logo de cara pro jogador e com a constante sensação de que eventualmente ele iria agir. O bicho saiu. O medo é a sensação do perigo, e isso Poppy Playtime entregava muito bem. O capítulo 2 também acerta com precisão nesse mesmo prego. E é aí que temos o capítulo 3, que levou quase 2 anos para ser lançado, e ele dá um 180 completo da forma que Poppy Playtime trabalha o medo do jogador.
O terceiro capítulo apresenta os Smiley Critters, ou melhor, o que eles deveriam ser, uma linha de brinquedos que deveriam ajudar as crianças a dormirem, mas que causava pesadelos nas crianças, ou melhor, um deles causava catnap, que também já é apresentado logo de cara no início do capítulo, derrubando o protagonista em um buraco. E bem aqui no começo dá pra ver uma das principais coisas que fazem os Smiley Critters se destacarem mais. Eles tentam levar os designs de mascote para um lado oposto, entre boas aspas. Boa parte da ideia de mascot horror é pegar algo fofo e deixar ele macabro de alguma forma, mas aqui ele aposta em algo que entrega ambas as sensações ao mesmo tempo. Os olhos dos Smiley Critters não são grandes e coloridos como de um mascote qualquer. Pelo contrário, eles apostam no vazio, a sensação de que tem algo errado mesmo que ainda esteja certo. Tudo que eles precisam para deixar um deles bizarro é simplesmente abrir um baita sorrisão e diminuir as pupilas. Outra coisa que o jogo faz questão de fazer é constantemente alimentar a ideia de que o local que se passa esse capítulo, o berçário, pertence ao catnap. E também alimenta a constante ideia de que ele consegue sim te pegar caso ele queira. E ele não se mantém a linhas de diálogos, ele faz questão de te fazer se sentir como uma presa do catnap, com ele constantemente te observando. Oi? Eu não quero mais. A fumaça vermelha, também presente no capítulo 3, que é solta pelo catnap, também é uma das formas que o jogo usa para mostrar a imponência dele. Essa fumaça causa alucinações no jogador, e aqui se constrói toda a essência dos Smiley Critters. Eles estão sempre por perto de alguma forma, ou pelo menos parece que estão. Os Smiley Critters, eles são apresentados já com um mistério por trás, além de constantemente serem utilizados para construir uma atmosfera de opressão, e tudo isso é utilizado para contar mais da história deles, a função deles no berçário, como funcionava e até mesmo a relação deles com o experimento 1006. A própria cena da morte de catnap é ele se oferecendo para o experimento, como se fosse algum tipo de idolatração. Afinal de contas, os brinquedos da fábrica possuem vida, e o jogo constantemente flerta com isso, com o próprio Huggy Wuggy sangrando na cena da sua morte, e novamente o jogo aproveita disso no design do catnap. Durante o capítulo é explicado que as criaturas sobrevivem comendo os restos das pessoas que morreram lá dentro, e o catnap tem uma aparência magra, esquelética e macabra, que ressalta mais ainda seu sorriso desnatural e seus olhos vazios. No seu modelo dá pra ver as marcas dos ossos da sua coluna, e isso faz com que ele se assemelhe a uma criatura orgânica e não simplesmente um brinquedo. E talvez seja isso que faz com que catnap possa ter feito os Smiley Critters terem se destacado. Ele tem uma atmosfera orgânica. Quando eu digo orgânica, é não parecer fixo, scriptado, e sim dar a sensação de que é uma criatura real no jogo. Seus encontros são palpáveis, montados de uma forma como se fosse uma vida inteligente tentando te caçar. O jogo te deixa na expectativa de um jumpscare, te deixa nervoso como se estivesse constantemente preparando você para levar um susto. Mas o que vai te deixar com medo mesmo não é a possibilidade do susto vir, e sim do fato que ele é imprevisível. Além do próprio catnap, é possível encontrar os outros Smiling Critters, seja a versão de papelão deles que possui uma interação, ou seja fugindo deles mesmo porque estão todos obedecendo o catnap, porque do contrário, eles acabariam como o Dog Day. O Dog Day é a outra ponta que faz os Smiling Critters brilharem. É ele que entrega a principal presença deles durante o capítulo 3. É ele quem te explica o que aconteceu com os Critters. É ele quem confia em você para acabar com tudo aquilo, e é ele que levanta tanto espaço para teorizar em cima. É inegável que os jogos que não tiveram toda a sua história completa ainda, sempre vão levantar espaço para teorias. A forma que os fatos que circulam o capítulo 3 são apresentados, levanta muito espaço para teorizar. E com os Smiley Critters estando no centro dos holofotes, ainda mais com o catnap nitidamente louvando o experimento 1006, eu tenho certeza que se você dá um livro na mão de um interessado, ele provavelmente vai devorar o conteúdo daquele livro e talvez querer mais e mais. Eu sei, talvez os Smiley Critters não sejam um exemplo em qualquer uma dessas coisas citadas, porém vendo como o mercado de mascot horror é hoje em dia, talvez ter sido bem feito como foi, com o carinho dos desenvolvedores que foi dado, possa ter sido diferencial para que ele se destacasse. Seu sucesso definitivamente não é à toa. Independentemente do cenário e do mercado, eles provavelmente iriam causar um certo barulho. Mas a forma com a qual eles furaram a sua bolha definitivamente é por conta do mercado. O mercado de mascot horror, além de produtos duvidosos, também é extremamente subestimado. Então algo fora da curva faz com que a atenção seja chamada. Um bom exemplo de casos assim é Baldur's Gate 3, que por mais que
Petit Tour não seja o gênero mais querido, definitivamente conseguiu sair de sua própria bolha. Por fim, é possível se dizer que esses carinhas são uma combinação de tudo. Uma mídia que soube se destacar dentro da área, com boas opções de marketing, como por exemplo o próprio Arger do capítulo 3, que foi feito antes de seu lançamento, boas escolhas de design, escrita e gameplay, tudo isso junto e um resultado claramente sólido que exala o carinho dos desenvolvedores. Um resultado que exala a essência de um medo constante, a sensação de estar de fato em perigo e não só fugindo de um monstro. Isso tudo talvez seja o motivo por trás do sucesso dos Smiley Critters. Comenta aqui embaixo o que você acha que faz os Smiley Critters ter tanto sucesso. Deixa a sua opinião aqui embaixo e também não esqueça daquele like.